Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, o general Gustavo Dutra, ele não foi no depoimento que ele tinha que prestar no Supremo Tribunal Federal. E o depoimento dele era para ter sido ontem. E ele se recusou a ir. Agora, o ministro Alexandre de Moraes mandou intimar o militar a comparecer na segunda-feira. Esse comandante, que foi ex-comandante do Planalto, ele faltou na audiência e agora foi convocado para falar sobre o acampamento, aquele acampamento golpista no QG do Exército, porque ele não fez absolutamente nada para impedir que aqueles terroristas se organizassem em frente do quartel para depois fazer a tentativa de golpe de Estado, como fizeram e destruíram a Praça dos Três Poderes, inclusive o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e também o Palácio do Planalto. E tem um outro porém. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal intimou, inclusive, o general da reserva, Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que deverá prestar depoimento como testemunha de defesa na próxima segunda-feira, dia 3. Isso no âmbito da ação penal que julga a tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. A decisão foi tomada após o militar não comparecer à oitiva agendada para esta quarta-feira. Gustavo Dutra, que ocupava o cargo de comandante militar do Planalto durante os ataques terroristas de 8 de janeiro, ele foi arrolado pela defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que responde no processo por omissão e envolvimento na trama golpista. Agora, de acordo com responsável pela defesa de Torres, afirmou que não foi possível convencer o general a comparecer espontaneamente. Por isso, o defensor pediu que fosse expedida intimação judicial para garantir o depoimento do general. Agora, durante os depoimentos, o ministro Alexandre de Moraes chegou a questionar a relevância do depoimento, mas o general sustentou que a intenção da defesa é obter informações sobre o acampamento instalado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. E entre o final de 22 e o início de 2023. E o foco da articulação golpista por parte de apoiadores terroristas, bolsonaristas, e o comando militar do Planalto é uma das 8 divisões do Exército Brasileiro.
e abrange, inclusive, o Distrito Federal e também o estado de Goiás. E parte do estado de Goiás e também parte do estado de Minas Gerais e Tocantins. A época dos ataques terroristas às instituições em Brasília, esse coronel Dutra, ele era responsável pela estrutura militar na região. E tem outro porém, não tomou nenhuma providência, inclusive apoiou aqueles terroristas que ficaram acampados em frente ao quartel. E tem outra. Cedeu água, cedeu energia elétrica e cedeu uma série de outras coisas, inclusive alimentos, para aquele grupo de terroristas que estava acampado em frente ao quartel. Agora, hoje também foi depor o Bruno Bianco. E ele também é testemunha de defesa do Anderson Torres, que é, inclusive, um dos réus da tentativa de golpe. E ele foi o ex-advogado-geral da União, Bruno Bianco. E ele afirmou em depoimento no Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira, que o então presidente Bolsonaro, do PL, o consultou no fim de 2022 em busca das alternativas para reverter a vitória do presidente Lula nas eleições daquele ano. E o depoimento foi realizado no âmbito da ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado na nossa democracia para impedir, inclusive, a posse do presidente Lula. O depoimento da íntegra e o bloco dos depoimentos do chamado Núcleo 1 das investigações, agendada pelo relator ministro Alexandre de Moraes, entre os dias 19 e 2 de junho, o advogado Bianco ele foi ouvido por videoconferência, nas condições de testemunha de defesa do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, o Anderson Torres. É justamente aquele que na casa dele foi encontrado a minuta do golpe. Um dos réus, no caso, ele foi questionado pela Procuradoria-Geral da República sobre uma reunião realizada após o segundo turno visando contestar o resultado das urnas. Agora, o ex-auxiliar do Bolsonaro confirmou o encontro e relatou que na ocasião ele foi interpelado pelo então presidente Bolsonaro sobre a forma de reverter a vitória petista. E ele, inclusive, quando ele fala o Bolsonaro, perguntou se havia visto algum tipo de problema jurídico. E ele, inclusive, de pronto respondi que não disse que o pleito, na minha ótica, havia ocorrido de maneira correta e legal, sem qualquer irregularidade, afirmou o depoente, o advogado Bruno Bianco. E ele foi claro. Agora, no depoimento dele,
ele complica ainda muito mais o genocida Bolsonaro, que o genocida Bolsonaro não vai ter escapatória, porque realmente tem muita prova que o genocida Bolsonaro praticou um crime, inclusive queria realmente, organizou um grupo de bandidos para dar o golpe de Estado na nossa democracia. Ele organizou, fez uma organização de bandidos, uma organização criminosa para dar o golpe de Estado. Inclusive, essa organização do Bolsonaro, inclusive aquele pessoal que o Braga Neto coordenava, era inclusive para matar o presidente da República. Matar o Lula, o vice e também o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, que na época era o ministro Alexandre de Moraes. Então, o depoimento do Bruno Bianco, que afirmou no depoimento dele que o Bolsonaro realmente queria reverter as eleições, a vitória do presidente Lula, porque ele tinha perdido as eleições. Só que ele não aceita, até hoje ele não aceita. Por isso que está toda essa celeuma, inclusive do filho dele nos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil. Está lá conspirando contra o Brasil. É o fim da picada. Esse pessoal tem que ir para a cadeia, porque o Bolsonaro é bandido. O filho dele, que está lá nos Estados Unidos, também. E toda a família dele, tudo golpista. Agora, queria dar um golpe de Estado para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que a ditadura militar nós já tivemos. Nós sabemos como é. Nós sentimos na carne como é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui e não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.